Olá, tudo bom? Cá estou eu. Hoje vai ser história e, como eu prometi, vou falar sobre Giuseppe Garibaldi, aquele italiano que recebeu o título de Herói dos Dois Mundos, aquele que trabalhou, que lutou nas lutas do Ressurgimento, na unificação da Península Itálica. E por que dos dois mundos? Porque ele também atuou na América do Sul, inclusive no Brasil. A gente vai ver sobre isso. Então, quem foi Giuseppe Garibaldi? Como eu falei, foi um italiano que nasceu em 1807 e vai morrer em 1882 com 74 anos. Ele nasceu em Nisa, que hoje é Nice. Nice, quando ele nasceu, fazia parte do Reino da Sardenha e hoje faz parte da França, tá? Fica no sul da França, na chamada e famosa Costa Azul, entre o mar e as montanhas. Então, é um lugar de turismo muito, muito forte, porque é um lugar muito bonito. Então, Nisa, em italiano, Nice, no idioma francês, tá? Então, ele nasceu em Nisa, tá? Ou hoje Nice, tá? Sobre Nice, né, eu tenho uma curiosidade. Aliás, duas curiosidades para relembrar. Antes de eu falar sobre Garibaldi, eu vou falar duas coisas, né, sobre Nice. No século XIV, vocês lembram que a humanidade, o mundo, passou por uma grande pandemia chamada peste negra, né, que matou 1/3 da população europeia, tá? E também essa peste negra, que mais tarde recebeu o nome de peste bubônica, porque se viu que a causa dessa peste era a pulga do rato, por isso que ficou sendo chamada também de peste bubônica. Ela veio no século XIV, matou 1/3 da população e matou metade de Nice, tá? Metade da cidade de Nice morreu com essa pandemia, tá? Isso no século XIV. No século XVI, a pandemia reapareceu. Essa peste negra, né, depois que foi chamada de peste bubônica, ela apareceu em várias ocasiões. E no século XVI, mais precisamente entre 1550 e 1580, voltou com toda a força na Europa. E em Nice, outra metade das pessoas morreram por causa dessa epidemia ou pandemia, tá? Isso foi só uma parte. Outra coisa sobre Nice que eu tenho que falar, sobre o noticiário de 2016, que vocês devem lembrar. Em 2016, Nice estava em todo o noticiário da televisão e dos rádios. O que aconteceu em Nice em 2016? Mais precisamente no dia 14 de julho. O que lembra para vocês 14 de julho? Dia da Bastilha. 14 de julho foi a tomada da Bastilha, então é o símbolo da Revolução Francesa. Então, hoje é feriado em toda a França e costumam, né, comemorar esse dia da Bastilha, tá? E nesse dia, 14 de julho de 2016, muitas e muitas pessoas estavam reunidas lá em Nice, presenciando fogos de artifício em homenagem ao dia, comemorando o dia da Bastilha. Quando um caminhão desenfreado, com um único motorista, entrou pelas pessoas, pelas calçadas e foi matando gente adoidado. Acredita-se que 84 pessoas morreram, fora aqueles que vão morrer no hospital e fora aqueles que ficaram aleijados. Então, foi assim uma loucura, 84 mortos jogados pelo chão. E esse motorista desse caminhão foi morto pela polícia para ele parar. Então, atiraram e ele morreu. Depois se viu que esse louco tinha 31 anos, era de origem da Tunísia, tá? Mas morava em Nice. Então, isso aí é só uma parte. Então, sobre essa notícia que aconteceu em 2016. Mas, voltando a Garibaldi, que nasceu nessa cidade, que tinha o nome de Nisa em italiano, lá na Costa Azul, entre o mar e as montanhas, tá? Então, ele nasceu lá e vivia lá, em Nisa. O pai, quem era o pai dele? Dono de uma tartana. O que é uma tartana? Uma embarcação de pequeno porte,
a vela, que era muito usada no Mediterrâneo, no mar Mediterrâneo, usada na navegação costeira para transporte e pesca. Então ele era dono de uma tartana, talvez até mais de uma, né? O Garibaldi era o segundo filho dos 6 filhos do casal, o pai e da mãe. E estavam em condições financeiras muito boas, porque um dos filhos foi cônsul nos Estados Unidos. O outro filho chegou a ser capitão da Marinha. Bom, e o pai queria também que ele estudasse, que ele fosse padre, advogado ou médico. As famílias abastadas antigamente era assim, queriam que os filhos homens ou fossem médicos, ou advogados, ou padres. Mas Garibaldi não gostava de estudar. Ele preferia exercícios físicos, vida no mar. Então ele não gostava de estudar e não foi nem médico, nem advogado, nem padre. Bom, e logo cedo ele se envolveu na política. Em 1833, quando ele tinha 26 anos, ele conheceu 2 sociedades secretas e passou a participar delas. A primeira, a Sociedade Jovem Itália. Essa Jovem Itália foi fundada por Mazzini, um republicano ardoroso defensor da unificação italiana. Então ele participou dessa sociedade secreta chamada Jovem Itália. E também passou a participar da Carbonária, que tinha sido fundada em 1810. Essa Carbonária não ficou só restrita à Península Itálica, também se espalhou por Portugal, Espanha, até no Brasil e Uruguai, tá? O que a Carbonária, essa sociedade secreta, queria? Que lutava também lá na Península Itálica pela libertação da sua terra do jugo estrangeiro, tá? Bom, Carbonária, por que esse nome? Por que essa sociedade secreta tinha o nome de Carbonária? Carbonária, eu adoro, vocês sabem a origem etimológica das palavras. Carbonária vem de carbonaro. Sabe o que é carbonaro? Carvoeiro. Fabricante de carvão ou vendedor de carvão. Carvoeiro. E por que tem nome de Carbonária, essa ordem secreta? Porque eles se reuniam, passaram, no início pelo menos, passaram a se reunir secretamente nas cabanas dos carvoeiros, tá? Então ninguém desconfiava, era uma ordem secreta que nas cabanas desses carvoeiros eles se reuniam para discutir, para resolver certos casos. E qual a ideologia da Carbonária? Sempre pondo em primeiro lugar os seus valores patrióticos, em favor da pátria. Também combatiam a intolerância religiosa, que era muito forte naquela época. E também combatiam o absolutismo, tá? Bom, essa Carbonária, como eu falei, começou em 1810 no Reino de Nápoles, como oposição política a Murat. Sabe quem era Murat? O cunhado de Napoleão Bonaparte, que o nomeou rei de Nápoles em 1815. Então, a Carbonária, que surgiu no rei de Nápoles, e Nápoles estava sendo governado por um francês, então aí começou uma grande oposição política a esse francês, tá? Em 1815, né? Bom, mas voltando a Garibaldi, ele se juntou, já falei, à Carbonária, e participou de vários movimentos, várias insurreições. Em 1835, quando ele tinha 28 anos, quer dizer, 2 anos depois que ele se inseriu nessas 2 sociedades secretas, com 28 anos, ele participou de uma insurreição a Gênova. Eles queriam libertar Gênova, só que foi fracassada. Essa insurreição foi fracassada. Então ele foi condenado à morte e teve que fugir. Foi o primeiro momento que ele teve que fugir. Primeiro exílio obrigatório. Ele fugiu primeiro para Marsella, porque senão ele era condenado à morte, ele ia morrer. Depois foi para a Tunísia e depois foi para o Brasil. Chegou no Rio de Janeiro, com 28 anos, em 1835.
E no Rio de Janeiro conheceu quem? Bento Gonçalves, um dos líderes da Revolução Farroupilha. Lembram da Revolução Farroupilha? Essa revolução começou no Rio Grande do Sul contra o Império de Dom Pedro II. Depois passou a ter caráter separatista, tá? Eles queriam se separar do Brasil, queriam se separar do Império, queriam formar uma república independente. Bom, lá no Brasil, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, ele obteve uma carta de corso. Vocês lembram a diferença de corso para pirata? Numa aula eu já expliquei. Corso, uma pessoa que tivesse uma carta de corso, ele tinha direito de aprisionar embarcações, povoados de nações inimigas, ele tinha direito de dar uma de pirata. Então a diferença entre corso e pirata era essa. Corso tinha uma carta que o autorizava a fazer tudo aquilo. Já o pirata não tinha carta do governo que o autorizasse. Essa é a única diferença. Um tinha autorização, o outro não tinha. Mas não deixava de ser um pirata, só com autorização. Então ele obteve carta de corso e usou muitas vezes essa carta de corso. Garibaldi no Brasil, tá? Uma parte, corso vem de cursus, que quer dizer corrida. Bom, então ele trabalhou, ele participou de muitas batalhas lá no Rio Grande do Sul e em Laguna, Santa Catarina, ele conheceu Ana Maria de Jesus Ribeiro, conhecida depois como Anita Garibaldi. Anita Garibaldi. Quem foi essa Anita Garibaldi? Foi companheira de lutas, tanto na América do Sul como na Itália, de Garibaldi, tá? Em 1841, ele rompe, né, com o Brasil, vamos dizer assim, e vai para o Uruguai, 1841, já com o primeiro filho nascido. E lá no Uruguai, ele casa com a Anita e tem mais 3 filhos. Eles têm ao todo 4 filhos, só que uma menina morre com 2 anos, lá no Uruguai. Bom, no Uruguai também ele participa de várias façanhas e combates. E todas essas façanhas aqui, tanto no Brasil quanto no Uruguai, a fama chega lá na Península Itálica. Então, ele passou a ser famoso. Ele já era, mas aí ficou famoso pelas suas lutas, suas façanhas que ocorreram aqui na América do Sul, tá? Mas, em 1848, ele resolveu retornar à Península Itálica para lutar, para continuar a luta contra o Império Austríaco, principalmente, e pela unificação da Península Itálica, tá? Chegando, né, na Península Itálica, ele vai lutar na Lombardia. Lombardia, onde está hoje o Milão, lá no norte da Itália. Na Lombardia, lá na Península Itálica, ele forma a Legião Italiana. Ele forma... O que é a Legião Italiana formada por Garibaldi? É o recrutamento de soldados, de mercenários, de condottieri, né? Então, ele recruta, principalmente de Piemonte, Lombardia e Vêneto, todos sob domínio austríaco, e começa as suas lutas. E essa luta que ele faz, né, no norte da Itália, no centro, principalmente no centro, ele foi uma das mais épicas do Ressurgimento, tá? Ficou famosíssima essa Legião Italiana, essa ação da Legião Italiana fundada por Garibaldi. Bom, e os filhos? E a Anita? Os filhos foram para Nice, para a casa da sua mãe, da mãe de Garibaldi. E a Anita passou a acompanhar o marido nas lutas na Península Itálica. Como eu falei, ele chegou em 1848. Em 1849, numa das lutas fracassadas, porque tinha vitórias e tinha fracassos, né? Numa das fugas de Garibaldi para não ser capturado e morto, estava junto com a Anita e com seus voluntários, a Anita morre. Morre em Ravenna,
estava vestida de soldado e grávida de 5 meses, acometida de febre tifoide, que era muito comum entre os soldados, né? Falta de higiene, péssima alimentação, etc. Então, né? Ela morre, fica ali, né? E Garibaldi tem que fugir. Primeiro vai para a Suíça, depois Nice, e depois o segundo exílio na vida dele. Vai para os Estados Unidos, percorre o Pacífico, passa no Peru, Nicarágua, El Salvador, chega à Austrália. E em 1854, 6 anos depois, volta à Península Itálica, onde recebe a patente de capitão. E aí ele vai lutar, agora, na Itália Central, principalmente, porque o Norte está praticamente unificado. E há um episódio interessante, porque lembram que na Itália, na Península Itálica, no centro, no Lácio, é onde estavam as terras da igreja, né? Do papado. Então, o Vítor Emanuel II, lembram? O rei de Piemonte e Sardenha, o que liderou a unificação, né? E ele que foi depois o primeiro rei da Itália unificada, tá? Ele mandou Garibaldi atacar os territórios papais, mas na última hora voltou atrás e abandonou essa ideia e obrigou Garibaldi a não atacar os territórios papais ou da igreja, né? Bom, e aí ele continuou suas lutas, né? E a vida pessoal dele? Durante essas lutas, ganha aqui, perde ali, a vida pessoal dele. Nesse período, 1860, um ano antes da unificação, ele se apaixonou por uma jovem e casou com ela. Sabe quanto tempo ele ficou casado? Uma hora. Uma hora. Em 1860. Tinha acabado de casar e apareceram testemunhas de que a mulher tinha vários amantes, numerosos relacionamentos, famosa por tudo isso. Então, apresentaram provas que ela, nessa parte, que ela, acho que todo lugar ali foi com ela. Então, ele repudiou-a. Então, ele ficou apenas casado uma hora. Bom, 1860. Em 1861, houve a unificação. Ele foi muito importante nessa unificação, principalmente no centro, tá? Bom, em 1866, ele lutou na anexação e libertação de Veneza. Lembram que Veneza só em 1866 foi anexada do domínio austríaco. Conta-se que quando ele foi libertar Veneza e anexar Veneza ao território, ele conseguiu juntar um corpo voluntário de 15 mil pessoas. 15 mil soldados. Só que na última hora apareceram 30 mil. Você vê como ele era famoso e querido. Então, ele anexou Veneza com um corpo de 30 mil soldados. Tá? Então, 1861, houve a unificação, 1866, Veneza, 1870, Roma. Ficou a capital. Tá? E quando a Itália foi unificada, como é que foram os últimos anos de Garibaldi? Ele foi eleito para o parlamento italiano. Ele fez algo muito importante. Em 1879, 9 anos depois que Roma foi anexada e virou a capital, ele fundou a Liga da Democracia, que foi muito importante. Esse documento, a Liga da Democracia, ele propunha 3 coisas muito importantes. Sufrágio universal. O que é o sufrágio universal? Voto de todos, sem olhar raça, sem olhar cor, sem olhar renda, né? A abolição das propriedades eclesiásticas. Essas propriedades eclesiásticas tinham que fazer parte da Itália. E a emancipação feminina. Vocês lembram que a Itália só em 1929, na Itália só em 1929 é que vai surgir o Estado do Vaticano, né? Bom, mas a gente já falou na outra aula. Em 1880, ele casou pela 3ª vez. Já tinha 3 filhos dessa mulher e ele acabou casando e essa mulher foi até o final da vida dele, tá?
Dizem que ele sofria muito de artrite, mas mesmo sofrendo de artrite, ele fez muitas viagens à Calábria. Onde é que é a Calábria? A pontinha da bota. E também fez viagens à Sicília. Sicília, aquela ilha que a bota está dando um pontapé. Lembram? Bom, ele morre 2 anos depois que ele casa com a terceira mulher, aos 74 anos, na ilha de Caprera. E deixou ordens para ser cremado, tá? Ele queria ser cremado e disse, num documento que ele deixou, eu quero que minhas cinzas sejam misturadas à terra, como símbolo, ou simbolizando o nascimento da nova Itália. Mas não foi atendido. Ele foi enterrado no próprio jardim de sua casa. E por causa disso, o local virou mapa de peregrinação de muito turismo, tá? Conta-se que em 2013, há 7 anos, quase 8 anos atrás, também deu no noticiário, uma bisneta de Garibaldi quis saber, entrou com um pedido na justiça italiana para abrir o túmulo de Garibaldi para ver se o corpo estava ali. Porque corria pela ilha de Caprera que ele não estava ali, que ele foi enterrado, mas seus subordinados mais fiéis, aqueles que não se conformaram, que o seu desejo não foi realizado, na surdina o desenterraram e o cremaram como era seu desejo. Isso corria pela ilha. E a Anitta, também chamava Anitta, a bisneta soube disso. Então queria provar, mostrar, ver se realmente o bisavô estava ali. Não adiantou. O governo não permitiu. Porque era mapa de peregrinação, turismo, né? Até hoje está lá. Eu vou mandar depois a foto desse túmulo dele em pedra, bem grande, lá no jardim da casa dele. Bom, então não adiantou. Ela até disse à bisneta, se realmente o corpo estiver aí, eu quero que saia daqui e vá para Roma, onde estão os grandes heróis, tá? Mas não abriram e ficou por isso mesmo, tá? Agora, ainda falando de Garibaldi, é muita coisa, eu não posso ficar aqui falando de todas as vitórias e derrotas dele. Mas houve muitas homenagens póstumas. Para vocês terem uma ideia, 5 navios da Marinha Italiana têm seu nome. Um cruzador da Segunda Guerra Mundial, cruzador o que é? Navio de guerra, teve seu nome. Na Itália inteira, muitas ruas e praças têm seu nome. E até no Brasil, tem uma cidade no Rio Grande do Sul chamada Garibaldi, que fica a 105 quilômetros de Porto Alegre, cidade famosa pela produção de espumantes. Vocês sabem disso. Bom, então eu vou ficar por aqui com Garibaldi, né? Giuseppe Garibaldi. E na próxima aula vou continuar com a Itália. Mas não com a Itália, não com a Península Itália. Vou voltar a Roma, muito antes de Garibaldi existir. Uma Itália que não era Itália. A Itália que começou com um pedacinho, uma aldeia lá no centro da península, né? Que vai crescer e vai virar um mundo praticamente conhecido daquela época, que vai virar um império enorme, império chamado Império Romano, tá? Vou dizer o crescimento desse grande império, tá? E como eu vou falar do crescimento do grande império, eu tenho que voltar a Júlio César. Eu já falei, já dei um vídeo, um 9º vídeo, nós começamos os nossos vídeos, nossas aulas, em abril. O 9º vídeo, a 9ª aula, eu falo sobre Júlio César, mas vou voltar a ele. Vou voltar a ele e a nossa próxima aula será Roma e Júlio César, parte 2. Porque eu tenho ainda muita coisa para falar de Júlio César, tá? Mas vejam, antes dessa aula, vejam o 9º vídeo, que é sobre Júlio César. E nessa próxima aula eu pretendo também falar da tragédia escrita por Shakespeare, chamada Júlio César. Então ainda tem muita coisa para falar de Roma, de Júlio César, tá? Então aguardem a próxima aula. Beijo, meninas. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Beijo.